Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje é terça-feira e nós preparamos mais um programa muito especial e contamos com a sua participação. Então você que está chegando agora, estava assistindo aí o Notícias do Bem, já pode deixar o seu like nesse vídeo, pode comentar aqui no chat o seu nome, a cidade que você está nos assistindo e qual a sua opinião a respeito do nosso tema de hoje, que é brigas na internet. E eu já te pergunto, você já se envolveu em alguma briga na internet? Às vezes, o nosso desejo de defender os princípios cristãos, a nossa fé, é tão grande que a gente acaba se envolvendo em algumas brigas, em algumas polêmicas nas redes sociais, porque a gente sabe, né, que as redes sociais se tornaram a principal forma de discutirmos ideias, de falarmos aquilo que a gente pensa, e aí muitos cristãos acabam se sentindo pressionados, né, a opinar, seja sobre política, seja sobre algum assunto da atualidade. A gente se sente nessa obrigação de contribuir com o debate e muitas vezes nos vemos em torno de uma briga, de algum conflito. Como será que nós devemos lidar biblicamente com as redes sociais de uma forma saudável, de uma forma que a gente honre ao nosso Senhor? É sobre isso que nós vamos conversar e o meu convidado de hoje é o pastor Tiago Hermindo, ele que é casado com a Maísa, pai de um trio aí, do Ben, do Noah e do João, ele é pastor de adolescentes lá na Igreja Presbiteriana em Alphaville. Estamos muito felizes de recebê-lo hoje. Uma boa tarde, pastor, e já fala pra gente qual a importância de falarmos sobre esse tema. Olá, uma boa tarde a todos. Eu agradeço, Marcos, o convite. Muito me alegra a oportunidade de estar aqui para falarmos desse tema, que é um tema que está aí nas mídias, nas pastorais, é algo sempre presente. Então é importante falarmos sobre isso, da mesma maneira como pastoralmente recomendamos como devemos nos comportar uns com os outros nos nossos relacionamentos. Isso também se transfere para o ambiente das mídias, para o ambiente da internet. Termos ali um modo cristão de nos relacionarmos com essa ferramenta. Então fique ligado, é um tema bastante importante e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso aí, eu já agradeço para você que está deixando o seu comentário aqui, o Cristiano e a Ariane Godoy, o André, a Cláudia Gomes, lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho eu vou ler mais os comentários de vocês aqui no chat. Mas antes, eu tenho aquele recado para você que nunca pensou que a sua contabilidade precisa não só atender ao padrão de Deus, mas também dos homens. Pois é, eu quero falar sobre a Contábil Ribeiro. Ela está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira, servindo missionários ao redor do mundo inteiro, e você pode fazer a contabilidade da sua igreja com esse time da Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria, vocês vão se surpreender com o trabalho dessa equipe e pode saber mais acessando o site que está aparecendo aqui na sua tela, contabilribeiro.com.br, porque a Contábil Ribeiro é a contabilidade especializada para igrejas. Acesse o site e saiba mais. E agora vamos entrar no nosso tema. A primeira pergunta que eu já vou fazer para o pastor aqui é a seguinte: pastor, a internet, ela deve ser um lugar de se compartilhar ideias ou não? Será que nós devemos utilizar esse espaço para falar aquilo que a gente acredita, para defender as nossas opiniões e compartilhar as nossas ideias? Ou não é o melhor ambiente para isso? Bom, certamente sim. A internet é um bom lugar e a ferramenta que nós temos hoje para compartilhar aquilo que cremos, para compartilhar de trabalho, para compartilhar de opiniões, para compartilhar, enfim, é um ambiente para isso, certamente sim. Dizia um pregador, comparando aí, e nós estamos na época da Reforma Protestante, no mês em que celebramos aí os 504 anos da Reforma Protestante, que a internet está hoje para o que a imprensa foi, a invenção da imprensa foi para a reforma, para a divulgação das ideias da Reforma Protestante. Então, o que a imprensa colaborou para a massificação das ideias, das informações para aquela época, hoje a internet é esse meio que tem contribuído muito para a divulgação da teologia reformada, de pregações. Então, sim, ela é um ambiente em que nós podemos utilizá-la para expressar as nossas ideias, para expressar aquilo que cremos
e como muitas outras coisas. Então, eu acredito que sim, é um bom ambiente para isso. É muito importante a gente entender essa questão, esse paralelo que se fez com a Reforma Protestante, com a imprensa e com as redes sociais, porque nós temos visto isso na prática, né? Quantas pessoas têm chegado na igreja, conhecido a teologia reformada através da internet, né? A gente pergunta, onde é que você conheceu, tal, porque você está mudando assim tanto de estilo de igreja, Exato. etc. E eles dizem, olha, eu assisti um vídeo de pastor tal e conheci a teologia reformada e fui buscar mais. E a internet é um campo para isso. E o pastor Arivaldo tem uma frase que ele diz que se nós não estivermos evangelizando na internet, né, como igreja, presentes na internet, compartilhando essas ideias, nós estamos sendo omissos na propagação do evangelho, né? Porque lá é também um grande campo missionário. Né? Exatamente. Nós precisamos encarar a internet não apenas como um meio de entretenimento ou para consumo, o que ela nos oferece bastantes opções, mas também encarar a internet como um campo para darmos bom testemunho, para propagarmos a fé e aquilo que cremos. E nós, como igreja, pastores, temos de fato contestado essa realidade. Temos recebido muitas pessoas oriundas de diversas igrejas, de linhas neopentecostais, de linhas pentecostais, que assistem a uma pregação. O pastor Hernandes é um grande nome citado quando a gente pergunta quem você ouviu, quem você assistiu, e de fato a gente tem recebido muitas pessoas. Então a gente vê a importância do testemunho que a igreja, e aí uma vez que igreja como instituição, mas também igreja como pessoas na rede social ou na internet. Sim. Agora, quando a gente entende isso e decide colocar, expressar as nossas opiniões, nós temos que ter alguns cuidados, né? Porque sabemos que a internet é também um lugar muito propício à confusão, à encrenca, à briga. Nós temos visto isso muito forte, principalmente em períodos de eleição, né? Em períodos dessa polarização que a gente tem vivido, não só com política, mas a gente vive uma polarização de ideias em diversos campos, né? Quais são os cuidados que nós, como crentes, como pessoas que tememos a Deus, devemos ter ao expressar a nossa opinião na internet? Bom, precisamos ter muitos cuidados. Uma pela própria ferramenta e o que ela nos limita. Se é uma rede social de texto, então eu tenho uma grande limitação ali de me fazer compreendido através de 140 ou 280 caracteres, através de um texto. Se é um vídeo, então eu tenho maior possibilidade de ser compreendido, mas ainda assim nas redes sociais você tem os cortes, você tem as edições que, tiradas dos seus contextos, podem causar muitos problemas. Então a gente tem que saber utilizar bem essa ferramenta para ser bem compreendido. Se queremos expressar as nossas ideias, se queremos expressar a fé e usar da internet como essa ferramenta de propagação do evangelho, então temos que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. Então nós temos vários cuidados. Como encaramos a rede social? Primeiro, e tem muita gente que encara a rede social como uma espécie de diário, então conta toda a sua vida. Lendo alguns artigos que nos auxiliam muito a compreender como nos relacionar com a internet, um autor dizia que se você quer expressar apenas e contar de toda a sua vida, use um diário mesmo. Pegue ali um caderno, o famoso caderno, caneta, e escreva ali. Porque por vezes a gente expõe demais e a gente tem que entender que a internet é esse ambiente público. Uma vez que você faz uma conta em qualquer rede social que seja, você já sai da área e da esfera do privado e passa a estar no ambiente público em que todos terão acesso e que você não tem como controlar esse acesso, a não ser quando você restringe a um grupo de pessoas, mas ainda assim, pode rolar um print, pode rolar divulgação, enfim, está na internet e é público e todos podem ter acesso. Então nós temos que tomar alguns cuidados, fazer algumas perguntas. Eu trouxe aqui a recomendação de alguns artigos escritos que podem nos auxiliar nisso. Você tem o Kevin DeYoung, que em um artigo dele com o nome Pense Antes de Postar. Pense Antes de Postar. Só colocar lá no Google, você vai achar esse artigo. E ali ele dá várias recomendações de como você pode, antes de postar algo, fazer ali algumas perguntas importantes, tais como: aquilo que eu estou escrevendo é uma ideia, é uma discussão, é apenas um desabafo? Entender o que eu estou dizendo, isso pode ser mal compreendido? Você pode
pensar, eu realmente sei do que eu estou falando? Porque por vezes, e a internet nos parece que todo mundo se tornou especialista e conhecedor de todos os assuntos, mas às vezes a gente não sabe, a gente ouviu, a gente leu uma manchete e nós temos ali então cientistas, médicos, cientistas políticos, mas são apenas consumidores de manchete. Então a gente precisa saber, eu realmente sei daquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou propondo a responder ou a propor alguma coisa? Porque nós temos uma responsabilidade com isso, né? Se a gente posta, o pastor Tiago postou, então eu vou confiar no que ele publicou, né? Eu conheço a história dele, conheço a vida dele com Deus. Então existe uma responsabilidade muito grande naquilo que você posta, né? Seja você pastor ou não. As pessoas que te observam, sabem da sua conduta e a sua credibilidade está ali, né? Sendo colocada. E por vezes você não tem possibilidade de explicar aquilo que você escreveu. Sim. Então ter a consciência e pensar. No próprio artigo ele diz, tem ali um conselheiro, alguém que você gosta de escrever, você gosta de expor as suas ideias na internet, muito bom. Mas tem ali algum conselheiro, fala, antes de escrever, toma, lê isso daqui, o que você acha, o que você entende disso? E aí então posta, porque de fato a gente não tem o controle sobre aquilo, a gente não sabe quem vai ler e a gente sabe que o alcance é enorme. E às vezes a gente não tem condições de explicar, e aí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Pode ser que a gente sofra algum tipo de cancelamento, algum tipo de injúria por algo que nós escrevemos e não temos depois como ir atrás e tentar explicar um por um. Então, ter a consciência do que está escrevendo, do que vai escrever, do que vai postar, seja foto, seja um vídeo, seja um simples compartilhar. Às vezes a gente tem mania de compartilhar coisas que a gente não viu o todo. Às vezes viu alguma coisa e compartilha e alguém vai assistir o vídeo todo e fala, olha, o pastor compartilhou um vídeo lá que uma ideia estranha. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente comenta, com aquilo que a gente compartilha. Então há, assim, vários cuidados que nós devemos tomar ao usar essa ferramenta, como eu disse, pode servir como bênção, mas ao mesmo tempo ela pode servir como maldição. Então nós devemos tomar muito cuidado, ter ali uma listinha de um filtro. O que eu posto? Não, isso aí vai edificar, isso pode ser mal compreendido, eu sei do que eu estou falando, não, eu ainda preciso de mais informações, então a gente tem que tomar sim alguns cuidados. Você comentou sobre essa exposição, né, das pessoas que a todo momento vão lá e publicam o que está acontecendo na sua vida, alguma chateação que teve no seu dia a dia, né? E essa exposição também traz consequências para a nossa vida. Quantos relacionamentos são feridos porque o namorado, a namorada publicou algo, o outro entendeu de uma forma diferente, amizades também, né? Às vezes a pessoa acha que é uma indireta para ela. O ser humano é cheio de noias, cheio de ideias, né? E essa exposição, ela tem consequências às vezes graves, né? A gente tem que entender que atrás daquela tela, atrás de uma tela de um celular, de um computador, há pessoas. Pessoas que vão ler, pessoas que vão receber aquela mensagem, e nós precisamos entender isso. Por vezes a gente usa a rede social como meio de nos camuflar, como meio de nos manter ali no anonimato, mas nós não somos chamados para isso. O próprio Senhor Jesus nos desafia quando Ele chama aqueles que querem de fato ser os seus discípulos a sair da multidão, a sair do anonimato e vir a assumir um compromisso e se expor. E nós não podemos nos esconder simplesmente através de uma rede social. E precisamos entender que atrás daquela tela, que atrás de um computador há uma pessoa, e nós precisamos tomar o cuidado com aquilo que vamos nos expor, aquilo que vamos escrever, que seja. E essas pessoas têm sentimentos, e às vezes a gente, na tentativa de simplesmente alertar, né, fazer uma crítica, às vezes a nossa intenção é até boa, né, vamos criticar, vamos dar um toque para essa pessoa e tal, mas acabamos ferindo muita gente, né, e tem muita gente dentro da igreja ferida por brigas em redes sociais, por coisas que leu e interpretou de uma forma diferente, etc. Né? Um desses critérios que o Kevin DeYoung utiliza é, eu tenho o número de telefone dessa pessoa. Então, por vezes, a gente tem um desentendimento com alguém, ou a gente viu algo na internet mesmo que não gostou, e às vezes a gente é pronto a pegar o celular e responder e
e fazer dali uma crítica. Aí ele pergunta assim, como uma pergunta de reflexão, eu tenho o número, eu tenho o contato dessa pessoa? Se eu tenho, primeiro, e aí utilizando a própria recomendação do Senhor Jesus em Mateus capítulo 18, de ir conversar pessoalmente com esse irmão. Olha, você postou algo, eu não gostei, ou eu entendi dessa maneira, do que incentivarmos a discussão no campo da internet, que não vai trazer resolução de problemas, que muito pelo contrário, pode ainda mais agravar ali a discussão e o desentendimento. Então, há uma recomendação bíblica de Mateus 18 que continua valendo nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da internet. É isso aí, o assunto está muito bom, mas agora eu tenho um recadinho para você que está sempre acompanhando o nosso programa, sempre ligado nas novidades da nossa editora Hebron. E eu quero falar sobre esse livro que está aparecendo aqui na tela. Ó. É o livro Teologia, Piedade e Missão, do missionário e pastor Ronaldo Lidório. Então, se você que está nos assistindo tem um coração missionário, você precisa conhecer essa obra. E nós vamos ver um vídeo do Tiago Henrique, que é o nosso querido garoto propaganda aí da nossa editora Hebron, nos mostrando e nos falando um pouco a respeito desse livro. Vamos ver. Hoje, estou aqui na editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Isso aí, ficou interessado? Quer adquirir essa obra? Nós entregamos no Brasil inteiro. E vale lembrar que na Hebron todo o lucro de vendas é investido em missões através da nossa JMP, que é a Junta Missionária de Pinheiros, ajudando assim a cumprir a visão da nossa igreja de ser uma grande igreja missionária. O site está aqui na tela, editorebron.com.br. Garanta o seu livro Teologia, Piedade e Missão da Hebron, a sua editora missionária. E vamos continuar falando a respeito do nosso tema. Eu fiz uma pergunta no começo do programa e quero saber a opinião de vocês aí enquanto vocês estão assistindo. Você já se envolveu em alguma briga na internet, seja em qualquer rede social, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter? Você já se envolveu em polêmicas assim? Às vezes nem porque você queria, mas acabou se vendo ali no meio de um conflito. Isso já aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários e como você reagiu a isso. Porque nós sabemos que a mansidão muitas vezes não faz parte de nós. O pastor Hernandes vai falar sobre isso nesse vídeo. Ser manso não é um atributo natural. Jesus está falando daquela qualidade que você tem, talvez, de uma boa formação familiar, ou de uma personalidade amena, ou de um temperamento brando. Jesus não está falando de algo externo, convencional. Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, ser manso não é uma virtude, ser manso é uma graça de Deus. Nenhum de nós é naturalmente manso nesse sentido. Não é alguma coisa que você recebe de berço, não é algo inerente à sua personalidade, não é algo peculiar ao seu temperamento. Não é isso que Jesus está querendo dizer por bem-aventurados os mansos. Aí, pastor, essa mansidão não é algo natural de nós, né? E muitas vezes na internet, no calor ali da discussão, do conflito, o nosso lado polêmico, o sangue ferve e nós mostramos um lado nada manso. Como a gente faz para buscar essa mansidão, para conseguir realmente pensar antes de postar, mesmo diante de um conflito ali? O próprio Senhor Jesus, já antevendo o advento da internet e as polêmicas que viriam, ele disse, porque os nossos dedos fala do que está cheio o coração. Olha, é verdade. Porque a nossa boca, né, fala do que está cheio o coração, mas fazendo aí uma brincadeira, mas transpondo para a nossa realidade. É porque os nossos dedos estão cheios do que está dentro do nosso coração. Então nós precisamos refletir mesmo. Nós somos muito prontos a responder a uma provocação, a uma indireta.
Nós somos muito prontos, ali até mesmo em grupos de WhatsApp, a colocar em caixa alta e como se estivéssemos gritando. Mas o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo para todo e qualquer relacionamento, e eu preciso entender que a internet é um meio de relacionamento, é um meio hoje em que nós utilizamos para nos comunicar. E o fato de nos vermos numa tela não pode ser uma justificativa, como nós bem, e você mencionou, né, Marcos? Há uma pessoa ali do outro lado, há alguém que está lendo, há alguém a quem estou direcionando a minha mensagem. Então, em todos os nossos relacionamentos, devemos ser caracterizados, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, devemos ser caracterizados pelos frutos do Espírito, bem como pelo Sermão do Monte, ele que diz que nós devemos ser mansos, devemos ter paz. O próprio apóstolo Paulo também estimula que nós devemos ter paz naquilo que depende de nós, devemos ter paz com todos. Então, se a gente é muito pronto a responder e a qualquer tipo de provocação, nós temos que pensar, o que está acontecendo dentro do meu coração? Será que eu quero ser aprovado acima de qualquer coisa? Será que eu quero a minha opinião acima do outro? Se acha que eu sou melhor do que a opinião do outro? Há meios e formas de resolvermos conflitos e problemas, e nem sempre a melhor maneira é respondendo imediatamente ou dando a mesma resposta da provocação feita na internet. Então precisamos buscar, como bem lembrou o pastor Hernandes, nós precisamos buscar, porque a mansidão não é algo natural, é algo que, a mesma graça que nos alcançou salvadoramente, é a graça que nós precisamos para desenvolver os frutos do Espírito, para desenvolver uma vida de mansidão. Sim. A Delva comentou aqui que é bem difícil exercer isso, né? Porque há muito ódio entre as pessoas na internet hoje, e de fato nós vemos muito ódio escorrer dos dedos das pessoas, né? Digitando ali palavras muito fortes, e nesses momentos a nossa resposta a esse ódio fala muito sobre nós, né? Você citou aí o fato de às vezes o nosso coração quer somente que a nossa ideia prevaleça, que a nossa opinião seja, né, a palavra final e etc. E nós temos dificuldade com essa ideia de ficar por baixo numa briga, né? A gente quer sempre sair por cima como o vencedor, como o dono da razão. E na internet nós ficamos mais corajosos, né? Muito. Isso A gente precisa entender, será que vale a pena entrar em toda discussão? E como você bem mencionou, né? Quando a enquete aqui, né? Você já se viu ali em alguma briga na internet? Eu mesmo já me vi. Não intencionalmente, apenas comentando algo ou postando algo, e as pessoas interpretam da maneira que elas bem entendem. E aí, por vezes, a gente se vê no afã de querer responder, de querer dar resposta, de falar, não é isso, e ali vai um monte de comentários, e aí tem gente que já entra no meio, não leu todo o histórico, já quer colocar a sua opinião. Então a gente tem que entender quais batalhas nós vamos entrar. Será que vale a pena entrar em todo e qualquer tipo de discussão? Então, envolve ali muito a questão do nosso ego, e nós não queremos sair por baixo, não queremos sair como derrotados, mas não é a dinâmica da vida cristã, não é sobre nós, não é sobre a minha opinião, é sobre Cristo, sobre o que as Escrituras dizem a respeito daquilo que cremos. Só que o campo da internet, por vezes, é esse ambiente que as pessoas não estão interessadas em aprender, a ouvir a tua opinião, eu exponho a minha, e a gente chega ali a um senso comum. Não, é a tua opinião, e a sua opinião quer prevalecer, e eu tenho a minha opinião, e quero que a minha opinião prevaleça. Então, nesse tipo de cenário, você não tem ali uma edificação, você não tem ali uma contribuição para que a gente cresça. Não, é a tua opinião querendo ser prevalecida contra a minha. Vai ser uma discussão ad eternum aí, e aí a gente passa da linha de discutir as ideias e os propósitos e passa a atacar as pessoas, e aí começa a baixaria, e aí descamba tudo. Então não é essa a intenção mesmo. Sim.
E alguém pode falar, pastor, assim, mas eu estou discutindo porque eu estou defendendo a minha fé. É por uma boa causa, né? Falaram do meu Deus. Tem um episódio que se repete todo Natal. O Porta dos Fundos lança um episódio blasfemando contra a Bíblia, contra o Senhor. E todos nós cristãos ficamos indignados. Mesmo sem assistir aquilo, só de ler as notícias, isso nos deixa indignados. A gente realmente fica revoltado com a situação. Acho importante que a gente se posicione, né? Mas a forma que nós fazemos isso muitas vezes acaba se tornando pecaminosa, né? Chegam a estourar uma bomba dentro da sede deles, né? Como a gente pode entender essa linha tênue aí da gente se posicionar, defender a nossa fé, mas não partir para o lado pecaminoso, não nos irarmos a ponto de acabar ali com uma pessoa na internet, né? Que limite é esse? Pois bem, e eu acho que vale mais uma vez a reflexão. Quais discussões eu vou comprar? Vale a pena entrar numa discussão ou querer defender a nossa fé no ambiente da internet? Tem os seus meios para isso, acho que tem as suas formas para isso, né? E nunca é atacando pessoas, de maneira nenhuma, e nem instituições, porque o Porta dos Fundos é representado por uma instituição, mas tem pessoas ali. A gente tem que pensar sempre no nosso bom testemunho, dentro realmente da internet também, porque aquilo que foi postado está ali. Por vezes a gente volta atrás e apaga, né? Mas alguém que está ali pode tirar um print, salvar um vídeo. Então isso serve de testemunho porque está na internet. Então a gente tem que pensar quais brigas, quais discussões a gente deve entrar, aquilo que é saudável dentro de uma discussão. Então por vezes, não, e essa é a minha opinião, não é saudável entrarmos em embates nesse sentido. Mais uma vez, fim do ano, provavelmente tem aí alguma nova série sobre do Porta dos Fundos, criticando a nossa fé, ou relendo aí alguma coisa e que fere os nossos princípios bíblicos. O que vai dar mais testemunho, bom testemunho? Entrar numa discussão, trazer críticas e tecer críticas, ou talvez montar um bom texto, rebatendo ali os pontos daquilo que foi apresentado, e deixar aquilo lá de forma bem fácil de entender. Então talvez seja melhor a gente elaborar um bom texto, mostrar biblicamente. Exatamente, do que necessariamente ir lá na publicação e fazer um comentário. E aí as pessoas que seguem Porta dos Fundos e vão defendê-los, e aí a gente acaba aqui criticando, e aí fica aquela discussão, aí depois entra no nosso perfil, as pessoas nos stalkeiam, e aí vem para o pessoal e começa a fazer agressões pessoais, e aí a gente quer também revidar da mesma maneira. Então acho que não é a melhor solução. Eu acho que se você quer, e é justo isso, né, querer defender, querer dar o seu posicionamento, mas a gente tem que fazer isso de forma sábia, não de qualquer jeito. Então elabore um texto, mostre isso para o teu pastor, para que a tua igreja talvez elabore algum texto, trazendo ali, rebatendo pontos, e publique. Agora não entre em discussão, não revide, não estenda comentários, apenas exponha ali o seu texto de forma clara para defender aquilo que você acredita. Eu acho que é um bom caminho. Sim. Não há boicote maior do que esse, né? Você pregar as escrituras, mostrar o verdadeiro evangelho e constranger as pessoas que estão em busca disso, porque quando a pessoa cria algo desse tipo, é porque ela está querendo briga mesmo na internet, ela sabe que vai fazer barulho, que os crentes vão se revoltar. A internet tem um meio, tem uma forma de se comunicar, né? Eles querem chamar a atenção, com uma notícia ou com um vídeo, e aí depois e a gente é fisgado nisso. Então a gente tem que ir com mais cautela e não estar pronto para responder de imediato, mas ter sabedoria. E você pode ler o livro de Provérbios de Salomão, ali nos traz muita sabedoria em relação a isso. Por vezes, o sábio é aquele que se cala, é aquele que se mantém ali
Tiago também diz isso, né, que a gente tem que ser pronto a ouvir e tardio a falar. Então a gente tem que ser pronto a ouvir, a entender e tardio para digitar, não responder ali na hora, porque por vezes quando a gente responde algo na hora, de imediato, somos tentados a falar coisas que se a gente esperássemos 5 minutos, 10 minutos ou o dia seguinte, talvez nós não diríamos aquilo que nós escrevemos, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de cautela e não promover, acho que boicote, por exemplo, como você falou, causa o efeito contrário. Se eu vou falar, vamos boicotar tal produto, tal filme, as pessoas são instigadas a... O que é isso? Então, tem uma mídia gigantesca em cima da coisa e a resposta bíblica não chega. Exatamente. As pessoas não entendem onde é que está errado. Exatamente. Né? A Mara comentou sobre isso. Ela disse que ao invés de ficar expondo opiniões, nós devemos expor o nosso Deus e a sua mensagem. É isso que o mundo realmente precisa. Não há problema em expor opiniões, mas quando isso passa da verdade bíblica, está errado. Muito obrigado pelo seu comentário, Mara. Faz todo sentido, né? Pastor, muitas vezes essas brigas, elas também são fruto de fake news. Fake news é o que mais tem na internet, é isso. Você já comentou sobre como, às vezes, um recorte de um vídeo pode não expressar a realidade daquele vídeo, né? Pode ser tirado de contexto e a gente, na nossa indignação, já vai compartilhando, já vai dizendo, olha o que está acontecendo com o nosso país e etc. E, às vezes, é uma notícia falsa. Qual a nossa responsabilidade como cristãos diante dessas falsas notícias da internet? Pensarmos da mesma forma como a Reforma Protestante operou. Ela foi aos textos primários, ela foi às Escrituras, ela foi a fonte de todas as coisas. E nós devemos ir à fonte, sermos comprometidos com o texto primário. Então, trazendo isso para notícias, por exemplo, a gente recebe muitas coisas no WhatsApp, compartilhado nas redes sociais, e antes de simplesmente compartilhar, porque a gente age meio que como instinto, né? A gente recebe algo, é muito fácil, e o WhatsApp contribui muito para isso, já tem botãozinho de encaminhar e de disseminar isso. Então, antes de disseminarmos qualquer tipo de notícia, temos que, se a gente quer levar isso, entende que, puxa, isso aqui é um fator importante, pessoas precisam saber disso. Então, antes de compartilharmos isso, vamos pesquisar qual é a fonte disso, a notícia toda, o que realmente está dizendo no seu todo. Então, nós devemos, como cristãos, nós somos comprometidos com a verdade. Mais uma vez, não podemos replicar de forma instantânea, de qualquer maneira, as notícias que nos chegam. Mas nós podemos usar aí alguns filtros para entender se o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, acho que estabelecer alguns filtros, buscar as notícias na sua origem, entender o que é, e se vale a pena disseminar, se vale a pena ainda assim compartilhar toda e qualquer notícia. Aí, fica a reflexão. Quero mandar um abraço para a Cláudia Nascimento, que deu uma boa tarde para a gente aqui no chat e falou: o programa Conversa da Tarde sempre traz temas relevantes para reflexão e repensar a conduta cristã no ambiente da internet é imprescindível. Tem razão, Cláudia. Vamos continuar falando sobre o nosso tema daqui a pouquinho, mas antes eu quero perguntar para você que está nos assistindo aí, se você está gostando da programação da nossa IPP TV. São mais de 30 programas preparados por uma equipe para você, para que nós possamos estar espalhando teologia reformada aqui na internet. Nada de espalhar fake news. A gente está espalhando notícia boa, conteúdo bíblico para todas as pessoas. E por isso, nós queremos convidar você para ser um parceiro IPP TV. Nós estamos colocando aqui na tela a chave Pix da nossa Junta Missionária de Pinheiros, que é 10-755-150-1000 contra 69. Se você quer se comprometer com este projeto, que é um projeto evangelístico, então você pode doar mensalmente o valor de R$ 30,10 ou qualquer outro valor que você sentir no seu coração. Basta adicionar os 10 centavos no final da sua doação para que a nossa tesouraria identifique que a sua oferta é revertida, é direcionada para este projeto que é a IPP TV. Então faça parte, seja um parceiro IPP TV, continue ofertando, continue fazendo parte financeiramente deste projeto
nós queremos levar a teologia reformada para esse Brasil inteiro e que mais pessoas possam conhecer a palavra da verdade. E vamos continuar falando sobre mansidão. Pastor Hernandes Dias Lopes vai nos dizer que ser omisso também não é aceitar todas as situações que vêm pela frente. Atenção, Tiago, o último vídeo lá que a gente botou do pastor Hernandes, nós vamos ver agora. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Tem gente que pensa que ser manso é aquela pessoa que sempre quer estar de bem com todo mundo, em qualquer circunstância, sob quaisquer condições. Não é isso que Jesus está dizendo por ser manso. Na verdade, essa tentativa humana, do politicamente correto, de tentar agradar a gregos e troianos, de ser neutro, de viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria, é um desastre moral. Isso é uma catástrofe moral. Nós não podemos ser complacentes com o mal, nós não podemos ser omissos diante daquilo que é iníquo, nós não podemos aplaudir aquilo que deve ser reprovado peremptoriamente. Uma coisa a gente precisa ter claro, né, pastor? Nós não vamos agradar todo mundo. Às vezes, na tentativa de conciliar aí, de também não comprar briga nenhuma na internet, a gente se cala. E depois de toda a nossa conversa aqui, nós já entendemos como fazer isso, como nos posicionar, mas a gente precisa ter isso em mente, né? O evangelho ele não vai, muitas vezes, ser agradável aos ouvidos de todos aqueles que vão ler aqueles textos que nós vamos publicar, mesmo por todo o zelo que nós vamos ter, mesmo, né, vendo se está biblicamente, mesmo tendo o conselho de um pastor analisando o texto antes, nós vamos tomar todos os cuidados que tivemos aqui, mas ainda assim, ao nos posicionarmos, muitas pessoas não vão gostar de ler aquilo que elas vão ler, né? Exato. A própria mensagem do Evangelho não é uma mensagem agradável. É uma mensagem de acusação, somos pecadores, como os nossos pecados nos separam de Deus, o nosso pecado tem consequências graves, nós vamos para o inferno por conta dos nossos pecados. Então, é uma acusação que nem todos gostam de ouvir. Há também a mensagem da graça, e que por vezes se confunde e banaliza a graça. Mas a própria mensagem do Evangelho, e o próprio Senhor Jesus tem esse entendimento quando ele diz, olha, eu vim para causar divisão mesmo. Então, nós precisamos entender que, de fato, os nossos posicionamentos, e o posicionamento, quando entendemos as Escrituras como verdade e aplicamos, pregamos, nós somos, no mundo que vivemos, realmente corremos aí o risco de não sermos compreendidos, dessa mensagem não ser compreendida e de sermos acusados, atacados por isso. Mas faz parte, o próprio Senhor Jesus disse, no fim das bem-aventuranças, né? Que nós seríamos perseguidos. Sim. E que nós seríamos cancelados. Sim. Vamos falar um pouco sobre cancelamento, então, já que você citou essa palavra, né? Nós vivemos essa era do cancelamento. Para quem está nos assistindo e não conhece o termo ainda, cancelado é aquela pessoa que foi dado um ultimato, né? Você não presta, não tem mais saída para você e o que você fez é muito errado, ok, mas a gente não te considera mais, acabou para você. E a internet tem feito isso com diversas pessoas, inclusive levando pessoas a atos mais extremos, né? Nós conhecemos pessoas que se suicidaram porque foram canceladas na internet, porque as pessoas demonstraram uma opinião, né, sobre ela negativa. Que ligação isso tem com o Evangelho? O Evangelho fala sobre cancelamento, nós devemos cancelar pessoas quando discordamos das opiniões delas? De maneira nenhuma. O Evangelho não nos leva a cancelar pessoas. Até mesmo porque, e usando essa expressão, todos nós estamos cancelados, né? Mas o Evangelho também é a mensagem da graça, é a mensagem que redime, é a mensagem que transforma. E nós, como cristãos e como pessoas, devemos trazer essa mensagem à vida das pessoas. Uma mensagem salvadora, a mensagem que alcança, e não a mensagem que exclui. Até mesmo porque nós,
por vezes, e essa é a cultura do cancelamento, a gente elenca quem nós vamos cancelar e pelo que vamos cancelar. Então eu olho para a vida de alguém e falo, não gostei disso, então nós vamos te cancelar por isso. E esse não é um método, né? E não é a forma de lidarmos com essa situação ou com essa cultura. Nós devemos nos opor a esse tipo de cultura. O cancelamento nada mais é do que a injúria, do que a difamação, do que a inveja, do que a fofoca. E as suas raízes são diabólicas. Você tem o diabo como o acusador, como aquele que vem causar intriga, e ele causa intrigas ali desde o começo. A gente vê o próprio diabo, Satanás, ali no jardim do Éden, está trazendo intrigas entre a mulher e o seu criador. Então, essa cultura, ela deve ser, não deve fazer parte do meio cristão, da vida cristã e da forma como nós nos relacionamos. Dentro dessa cultura de cancelamento, você tem sempre aquele que causa calúnia, aquele que vai acusar. Você tem aquele que recebe, aquele que dá ouvidos a esse tipo de... ou empresta seus olhos, né, para ler, e até mesmo seus dedos para fomentar esse tipo de atitude. E você tem o caluniado, a pessoa que sofre o cancelamento. E as Escrituras nos dá diversas recomendações. Você tem o próprio livro de Provérbios, a como lidar com a fofoca, como lidar com esse tipo de disseminação de cultura, de ódio. Nós devemos nos abster em relação a essa prática. Nós nos afetamos muito com as opiniões dos outros, porque nós temos esse temor de homens muito forte em nós, né? Seja na internet ou não. Na internet isso é aflorado, mas na vida nós nos preocupamos muito com o que as outras pessoas pensam de nós, qual a opinião que elas têm de nós, e quando essa opinião é expressa, isso nos fere de uma forma muito profunda. Seja na juventude, né? Você tem trabalhado diretamente com adolescentes aí, tem visto como uma opinião, né, negativa a respeito dele o fere profundamente, como se fosse assim, o final do mundo. Mas isso acontece com todas as faixas etárias, né? Todo mundo tem essa preocupação, o que pensam de mim. Nós nos preocupamos muito pouco com o que Deus pensa Exatamente. de nós, né? Isso é algo que nós precisamos refletir, né? E a gente já aconselhou a alguns adolescentes jovens que na internet sofreram essa cultura do cancelamento, foram cancelados justamente até mesmo por questões dignas, né? Não meramente opiniões, mas por defender a sua fé. Se nós olharmos para a dinâmica da vida cristã, é isso, seremos perseguidos por conta daquilo que cremos. O fato é entendermos que a nossa identidade, quem somos, não está ligado à nossa imagem social, à nossa popularidade numa rede social, mas a nossa identidade está ligada a Deus e aquilo que Deus nos faz em Cristo Jesus, nos faz seus filhos, adotados por Ele. Então, quando sofrermos algum tipo de cancelamento por conta de uma opinião ou por conta de um posicionamento bíblico, nós devemos entender que a nossa identidade não está na nossa popularidade, não está naquilo que os outros estão dizendo a nosso respeito, mas está naquilo que Deus pensa sobre nós. Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? E quando assim sofrermos por essas situações, pregarmos para nós mesmos, porque essa é a mensagem do Evangelho, da graça, desse amor que redime e nos faz filhos. Aí está a nossa identidade. Então, nós não devemos, de fato, dar a importância para esse tipo de sofrimento, para esse tipo de cancelamento, para que os outros estão dizendo a respeito de nós, se esse cancelamento for fruto de um posicionamento bíblico, né? Por vezes sofremos cancelamento também por práticas pecaminosas nossas, né? E aí sofremos as consequências disso. Mas no que diz respeito à nossa fé e aquilo que cremos, estamos sujeitos, de fato, a sermos cancelados pelo mundo. Sim. Agora, nós precisamos estar atentos para não sermos os canceladores, né? E qual é a dica prática? Nós sempre terminamos o nosso bate-papo de forma muito prática, né? Qual é a dica prática
para nós não despertarmos esse lado crítico nosso, esse lado julgador, esse lado briguento, que todo mundo tem um pouco. Às vezes, alguns têm muito, outros têm menos, mas todo mundo tem esse lado crítico, ácido, né? O que nós devemos fazer? Qual o segredo para a gente não despertar isso no campo da internet? Porque nós estamos com o computador ali na nossa frente, com a nossa rede social pronta, esperando a nossa publicação, e o nosso dedo coça para falar algumas coisas. O que nós devemos fazer de forma prática para não aflorar o nosso lado briguento, mas sim o nosso lado manso e humilde na internet? Vou usar as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. A mesma medida em que nós julgamos os outros, será a medida que os outros nos julgarão. Então, se nós não queremos expor o outro, ou melhor, se nós não queremos que a nossa vida seja exposta, se nós não queremos que nós sejamos difamados, se nós não queremos criar brigas na internet por nossa conta, então que a gente age assim para com o nosso próximo. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Eu acho que esse é um bom princípio que nos dá aí uma refreada nos nossos dedos, nos stories, naquilo que a gente vai fazer para com os outros. Então, acho que esse é um bom princípio a ser aplicado em nossas vidas. Com certeza. Pastor, eu quero muito agradecer pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito edificante e certamente todo mundo que acompanhou vai sair daqui encorajado a se posicionar nas redes sociais de maneira bíblica, né, de maneira sadia. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que se estão nos assistindo é porque estão na internet, têm acesso a essa plataforma todos os dias e devem utilizá-las de uma forma que glorifique ao Senhor, né? Que mensagem final você deixa? Exatamente isso. Utilizando aí essa ideia de glorificar ao Senhor, Paulo vai dizer aos coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer compartilhar, quer digitar alguma coisa, quer publicar um texto, quer publicar uma foto, seja ela de cunho pessoal, seja com seus amigos, qualquer outra coisa nós devemos fazer para a glória de Deus. Devemos evidenciar o bom testemunho de Cristo, devemos evidenciar a glória de Deus através dessa ferramenta. Portanto, não desperdice oportunidades, não desperdice views, não desperdice curtidas, não desperdice o que você tem ali às suas mãos, apenas para proclamar mentiras ou inverdades ou difamar os outros, mas utilize dessa ferramenta para anunciar o Evangelho, para que haja na internet um bom conteúdo para as pessoas consumirem, seja o seu Instagram, seja o seu TikTok, uma ferramenta para que outras pessoas conheçam a Cristo e dê esse bom testemunho nas redes sociais, para a glória de Deus. Amém, amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. A Rosimeire perguntou aqui sobre o CNPJ, né, o Pix, para doar para missões. Tiago, você consegue pôr na tela aqui a taxa? Vamos pôr de novo para Rosimeire e para quem mais quiser dar uma anotada aí no nosso CNPJ, que é o CNPJ da Junta Missionária de Pinheiros, que é o 10 755 150 1000 contra 69. 10 755 150 1000 contra 69. Muito obrigado, Erivalda. Está aqui na tela, ó. Muito obrigado, Erivalda, Cláudia, Amásia, Marcela, Delva, Sueli, Mara, Márcia, Marli. Muita gente, o José Antônio, Silvina, obrigado pelos comentários de vocês, pela participação de vocês em mais um Conversa da Tarde. Nós terminamos o nosso programa ao som de música, né? Débora, Josiel, Oséias cantam pra gente, você pode rever esse programa, mandar o link para quem você ama, para quem precisa ouvir essa mensagem. A partir de amanhã já está disponível lá no nosso segundo canal, que é o IPP Play. É só digitar na busca do YouTube, IPP Play, Conversa da Tarde, tá lá todos os nossos episódios para você maratonar. A seguir, vocês ficam com o culto Mulher Esperança ao vivo, já deve estar tudo pronto lá no templo, logo mais vocês vão acompanhar esse culto. Continuem ligados na programação da nossa IPP TV e eu te espero amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, aqui no Conversa da Tarde. Até lá!